Professora Williane, e eu vou trazer para vocês hoje o assunto que será elementos da narrativa. Tem tudo a ver com aquele textinho que vocês fizeram a leitura na realidade, vocês viram os vídeos, não foi isso? Assistiram os vídeos. Quem não assistiu ainda, assista. Quem não escutou o audiolivro, escute, porque a última atividade será sobre o mesmo texto que nós lemos. Então, para responder as questões de hoje, vocês irão estudar um pouco sobre elementos da narrativa. É uma revisão. Acredito que vocês já viram alguns assuntos sobre este tema, tá bom? Então, elementos da narrativa. Vamos iniciar. O que é um texto narrativo? Um texto narrativo é um texto que organiza os fatos numa sequência da qual os personagens participam num determinado espaço e num determinado tempo. Então, um texto narrativo é tipo contar uma história ou contar um fato ocorrido. Por exemplo, quando vocês veem um fato tipo na rua, vocês estão brincando na rua, na rua de casa, e um amigo cai e acaba indo ao hospital. Então, vocês vão chegar em casa, ele se machucou, vocês vão chegar em casa, vocês vão contar para a mãe de vocês. Olha, mamãe, a gente estava na rua brincando, e fulaninho, nosso amigo João, por exemplo, o João, ele caiu, machucou a perna, quebrou a perna, ou não se sabe, e ele foi levado ao hospital. Então, a mãe pergunta, e como aconteceu? Então, você vai contar toda a história de como aconteceu. Então, a maioria dos textos, alguns textos, né, a grande maioria, eles são tipo narrativas, eles são contagens de histórias, seja ela baseadas em histórias reais ou histórias imaginadas, tá certo? Então, quais são os elementos da narrativa? Quais são os elementos que funcionam dentro da narrativa? Lembrando que eu vou iniciar e vou dizer, nós vamos focar mais agora no personagem e no narrador, tá bom? Mas vocês vão ver todos. Então, quais são os elementos da narrativa? Personagem, tempo, narrador, espaço e foco narrativo. Quem são os personagens? Os personagens ou as personagens são caracterizados por qualidades físicas ou psicológicas. Por exemplo, eu vou tomar como exemplo para a gente fazer essa aula diferente, a historinha da Branca de Neve, aquele conto bem famoso que acredito que todo mundo conheça. Quem não leu, já escutou alguém falar. Então, na narrativa do conto da Branca de Neve e os Sete Anões, neste conto exatamente, quem são as personagens da história? Então, aí tem a Branca de Neve, a gente tem a rainha, a gente tem os anões, o caçador, a gente tem o espelho, que é falante. Então, esses são personagens, são aqueles que participam da história. Esses personagens podem ser pessoas personificadas, as pessoas, ou eles podem ser objetos, os objetos personificados. Por exemplo, nos apólogos, a gente tem historinha, por exemplo, a agulha que conversou com a linha. Então, a agulha e a linha, eles não são pessoas, mas são objetos que são personificados. A isso nós damos o nome de personificação. Então, quando eles assumem a postura de pessoas, de terem atitudes como se fossem seres humanos, então essas coisas se tornam personificadas. E também são os personagens, são aqueles que estão dentro do enredo, são caracterizados por qualidades físicas, por exemplo. A Branca de Neve recebeu esse nome por quê? Porque ela é branca, tão branca quanto a neve. Ela é rainha por quê? Porque ela casou-se com o rei, né? A madrasta da Branca de Neve. E assim vai. Muitos contos não contam ela como rainha, contam ela apenas como madrasta. Depois ela vira uma bruxa, na verdade era uma bruxa. E a rainha, a bruxa, ela também são personagens que participam dessa história e de outras também. Vamos passar. Quais são os tipos de personagem que nós temos? Foquem nisso daí. Nós vamos ter o personagem que é o protagonista. Tá? O protagonista é aquele principal, o personagem principal da história. Ele desenvolve um papel essencial da história, é em torno dele em que giram as ações da história, da narração. Por exemplo, na conta de Branca de Neve, nós temos a Branca de Neve, é o personagem principal da história, tá bom? Por exemplo, se nós pegássemos uma história em quadrinhos, ou um filme, vamos para um filme, por exemplo, Batman e Robin. Quem é o personagem realmente principal da história do filme Batman e Robin? Batman e Robin na historinha, tanto da história em quadrinhos quanto nos outros filmes lançados, o Batman é o principal e Robin já é um personagem secundário, porque não é em torno dele que vão girar todas as ações da história. Que esse aqui
que seria esse aqui, personagens secundários. São aqueles que fazem parte da narração, mas que desempenham um papel menor. São também chamados nos filmes, nas novelas, de coadjuvantes. Por exemplo, os anões, o príncipe, o espelho, o caçador. Então, todos esses aí são coadjuvantes. Eles são personagens secundários. Enquanto que nós temos também um antagonista na história. Em toda novela sempre tem aquela pessoa que é a do contra, que vai prejudicar alguém, ou o personagem principal da história. Na historinha, por exemplo, da Branca de Neve, o antagonista é quem? É a pessoa que dificulta, impede ou atrapalha o personagem. No caso, é a rainha. Ela quer matar a Branca de Neve para pegar o coração dela e ficar mais bonita do que a Branca de Neve. A história é essa. Numa história, por exemplo, no caso de Batman e Robin, quem poderia ser um possível antagonista? Por exemplo, o Pinguim. O Pinguim, ele poderia ser um possível antagonista. Ele é no caso da história real, ele é um antagonista. Ele tá lá atrapalhando, roubando, fazendo as suas coisas e o Batman quer pegá-lo de qualquer modo, né? De qualquer jeito, para chegar a um final feliz da história, né? Então, vamos lá. Os secundários já falei. O espaço. O que é o espaço? É um local onde se desenvolvem as narrações, onde se desenvolve a história. Ele sempre é contado de maneira descritiva. Por exemplo, numa floresta, num fim do mundo, ou numa região pouco habitada. Eles sempre, geralmente, os grandes contos, eles iniciam contando histórias e localizando este conto dentro de uma história. Por exemplo, na Idade Média, na cidade tal, ou em Jaqueira, no centro da cidade, ocorreu tal fato, entendeu? Então, as narrações, sejam elas reais ou imaginárias, não é isso? Elas iniciam localizando as pessoas dentro de um espaço. Esse espaço também pode ser alterado de acordo com a narrativa. No caso da Branca de Neve, iniciou-se aonde? Iniciou primeiro num castelo, pode depois ir para onde? Para uma floresta e assim por diante, tá bom? O tempo. O tempo se refere à duração da narração e dos acontecimentos, ou seja, é a durabilidade de cada ação ou de toda a narração. Por exemplo, era uma vez, é um tempo indeterminado, eu não sei especificar em que data, ou na manhã seguinte, ou no dia 3 de agosto, eu estou especificando, né? Então, vamos ter esses tempos aí, o tempo cronológico, um dia, um mês, um ano, 2 horas, ou 24 horas. E há muitas vezes tem esse chamado de tempo, que é o tempo psicológico. Lembranças de vivências de cada personagem, assim, quando eu era criança, na nossa viagem de férias, então, quando eu vou narrar aquela minha viagem, então, eu estou contando agora, mas o fato aconteceu há muito tempo atrás. No meu caso, não muito tempo, né? Mas há muito tempo atrás. Então, é um tempo psicológico. Eu retorno ao tempo do que aconteceu comigo. Eu vou me recordar, tá certo? Trazer à tona uma memória. Também faço essa questão de tempo, né? O narrador. O narrador é aquele que conta a história, que narra os fatos participando deles ou não. Então, eu posso contar a minha própria história, ou alguém pode contar a minha história sem um personagem, que geralmente acontece dessa maneira, tá bom? Então, os tipos de narrador. Temos um narrador onisciente e onipresente. É um narrador que ele está dentro da história, que ele conta a história, mas ele não participa. Porém, esse narrador, ele conhece os personagens. Geralmente ele fala das tristezas e das emoções, que são as características tanto físicas quanto psicológicas. Ele conhece as emoções desse personagem. Por exemplo, se o narrador descrevesse os sentimentos e emoções de cada personagem, focando em cada acontecimento vivenciado por ele, por exemplo, conta a história de por que a rainha lá da Branca de Neve se tornou aquela pessoa tão má. Então, o que aconteceu com essa história? Quem já viu o filme Branca de Neve e o Caçador, recomendo que puder assistir. Esse filme conta assim, como se fosse a história da rainha. Ele tem uma parte que ele volta ao tempo e mostra como era a vida da rainha. Então, por que foi que ela se tornou aquela pessoa tão má? Então, é um tipo de narrador que ele conta a história, mas ele conhece a história de cada um. Ele não apenas conta, ele não conta o fato por si só. Ele conhece a história de cada um. Ele geralmente é narrado em terceira pessoa, não é? Ele conta a história dele, tá bom? Então, o narrador observador, ele conta a história, ele se limita apenas a contar. Ele não fica detalhando os sentimentos e as emoções de cada personagem. Ele apenas conta o fato, vai narrando até chegar ao final, tá bom?
Aí o narrador do conto de Branca de Neve conta os fatos, mas ele não participa como personagem. Nem o narrador observador e nem o narrador onisciente, tá bom? Nenhum dos dois ele participa, ele apenas conta. Agora que o onisciente, ele conhece mais dos personagens, ele explica mais os personagens, enquanto que o observador ele vai contando até finalizar. O intuito dele é mais contar a história do que especificar as características e as qualidades físicas e psicológicas de cada personagem, tá bom? E esse aqui é um tipo de narrador bem interessante, que é aquele que é o personagem. Ou seja, quando eu conto a minha história, ou quando aquele personagem conta a sua história. É o narrador que não só narra a história, como também ele participa, sendo um dos personagens que narra a história do seu ponto de vista. Por exemplo, se a história da Branca de Neve fosse contada pelos anões, os anões iriam começar mais ou menos assim. Um certo dia chegamos em casa de nosso trabalho e encontramos e vimos que nossa casa estava arrumada. Vimos que tinha comida, vimos que alguém tinha entrado em nossa casa. Ficamos todos com medo e a gente de repente foi tentar procurar. Alguns ficaram com medo, se esconderam e outros foram tentar procurar. O que será isso? Quem entrou em nossa casa? O que está em nossa casa? Então ele começaria a contar a história de acordo com o pensamento deles. Depois ia contar que eles tinham conhecido Branca de Neve e assim por diante. Então, narrador personagem é aquele que conta a sua própria história. Ele narra a história que ele participou, sendo ele principal ou não, tá bom? Aqui, o enredo. O enredo é composto pelos acontecimentos que ocorrem num determinado tempo e espaço e são vivenciados pelos personagens. Podemos dizer que a sequência das ações que envolve as ações principais que desencadeiam as ações que serão secundárias, tá bom? Por exemplo, a introdução da história, o fato que acontece no início da introdução, que vai para o desenvolvimento da história, vai ter um clímax da história para chegar ao final. Aqui, por exemplo, a beleza da Branca de Neve gerou a inveja de quem? Da rainha. O que aconteceu? Enquanto Branca de Neve era pequena, a rainha não tinha medo. Depois que ela começou a ficar tão branca quanto a neve, tão bela, que o espelho disse a ela que a Branca de Neve era mais bonita e ela não aceitou isso, então o que a rainha fez? Ela começou a desejar a morte da Branca de Neve e a tramar a morte da Branca de Neve para só ela ser a mais bonita em todo o reino. Então, a partir desse pensamento foi que começou a desencadear todo o resto da história, entenderam? Então, são fatos que levam aos fatos. Isso aí se chama de enredo da história. Esse assunto a gente vai ver depois, com mais calma, quando voltar às aulas presenciais, tá bom? Então, o que vocês não entenderem, voltem à leitura do slide, voltem ao videozinho, tá? E podem perguntar no grupo, tá bem? A gente retorna no presencial e a gente também vai dar uma retomada nessa questão desses elementos de narrativas com outros textos. Os outros textos também vou continuar fazendo perguntas a vocês sobre o que foi visto. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido, tá bom? Direitinho. Entender, não só entender, mas também compreender, fixar na memória. Então, vejam esse vídeo quantas vezes forem possíveis para que vocês entendam direitinho o que eu estou pedindo na atividade, tá bem?